Olá, bom dia, FAC 142, muito bem-vindo à Era do Aquário. Estamos em processo de transição total agora para a quarta dimensão, né? Estamos saindo de um planeta de terceira geração, né? E melhorando. Esse planeta que nós estávamos em categoria de grandeza espiritual baixa. Segundo a teologia ou a teoria mística, nós agora vamos, já vem vindo, segundo falam, espíritos diferentes estão nascendo, espíritos, crianças índigas, crianças cristais, e nós estamos vivendo uma fase diferente. Eu espero que, na verdade, nós esperamos, apesar de a teoria mostrar claramente que a mudança não é brusca, mas quem sabe pessoas melhores ou uma energia diferente, alguma coisa que aponte de algum lugar para cá, nos façam começar a despertar, nos sentir melhor, nos dando mais paz, sabe? Para a gente poder respirar no meio disso, parar de viver só para si mesmo. Acho que essa seja a mudança que a gente tanto busca, né? Você vê aí, estamos aqui no Japão, agora já são 8 e pouca da noite, são 8 e pouca da manhã aqui. E quando é de manhã hoje, realmente dá pra ver que os bichinhos, os passarinhos, os cachorros estavam super calmos. Tinha um passarinho lá que chegou quase a deitar assim lá, passarinho lá que vai lá pra casa, a gente sempre tem o mesmo sono porque irradia o sono da aura da gente. Então eles têm muito sono. Então os passarinhos estavam numa calma, os animais sabem, né, quando tem alguma mudança brusca, então eu já sabia, a mudança na terra não é. Né? É espiritual o negócio aí, né? Porque os bichinhos sabem quando tem algum processo, eles voam diferente, ficam nervosos, né? Vamos pro FAQ? Bom, temos uma pergunta aqui do Flávio Navarro Fernandes. Olá, Saulo, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Queria saber sobre os chamados resgates coletivos quando várias pessoas morrem de uma vez. Boa pergunta. Por exemplo, a história de um ciclo de janeiro que pegou fogo em 1961, onde várias pessoas morreram. Segundo mensagem psicografada do espírito Humberto de Campos, provavelmente pelo Chico Xavier, essas pessoas eram romanos, filhos da FDP, para não xingar, que mataram de forma cruel várias mulheres e crianças vários séculos atrás. Portanto, eles eram espíritos romanos que vieram resgatar. Inclusive, ele mostra um link aqui no site espírito.org/portal/artigo/celuz, celuz, /textos, /tragédias, coletivas.html. Diz que tem lá essa explicação. E tem alguma situação quando o avião cai e aparece no Jornal Nacional um cabra dizendo que não pegou o avião e se salvou porque o filho pequeno havia tido um sonho com um acidente. Parece algo muito louco, porque imagina o trabalho que daria para reunir dezenas de espíritos com o mesmo carro no avião. Ó, você para lá, morreu, você não. Por um prédio, navio, etc. Dentro do que você conhece, acha possível essa história de resgate coletivo, simplesmente morreram porque estamos vivos? Boa pergunta. Bom, é muito fácil mistificar, né? Eu posso falar um monte de coisa aqui, é muito difícil saber se o que está sendo falado é verdade. Ah, mas foi Chico Xavier, foi Humberto de Campos? Sim. E se não for? Há a chance de não ser? Ah, agora, vamos lá. A partir do momento, como é que eu vou falar? Lembra quando eu disse que, eu já falei algumas vezes, que existem 3 tipos de DNAs, tem mais, mas assim, 3 mais, na mistura desses, que formam nossos indícios de personalidade. Esses seriam o do seu pai, da sua mãe, o que você traz de outra vida, incluindo alguma aparência também, que em alguns casos a pessoa encarnada, já tem algumas pessoas inclusive que nós conhecemos, que sabem quem foram em vidas passadas, é impressionante como eles são parecidos, né? Você fica impressionado, é engraçado mesmo, no mínimo engraçado e curioso, né? Pode não ser real. Isso inclui também que quando você nasce em determinada região, você vai nascer no Brasil, o Brasil nesse momento estão reencarnando muitos romanos, ou então muitos nazistas, sei lá, eu estou chutando. E esses nazistas, eles tiveram um karma muito grande.
Então, se você nascer nesse grupo karma, não necessariamente você vai ter o karma deles, mas pode ser que nessa onda você sofra alguma reação, mas o karma é deles, ou seja, espiritualmente você não tem nenhum problema. Porque o que é o karma? Vai afetar o teu corpo físico. Por exemplo, você estava dentro do avião que tinha 120 romanos, 120 nazistas. Você era o único que não era nazista. A pergunta que eu lhe faço é, se tivesse que ter um karma geral, por que morrer é um karma? Entende que morrer não é o pior. O pior é viver com a falta de paz que se tem pela ação criada, ou pela repercussão da assinatura energética ou dos obsessores, dos assediadores ao redor. Viver é muito pior do que morrer inclusive morrer uma gripe de 20 dias, quase sem respirar, vai para o hospital, toma soro, dói muito menos que o processo, dói mais, perdão, que o processo da morte. A morte, às vezes, ela é um avião que cai, uma coisa que explode, você não sente nada. Você passa pelo processo da saída para lá, tal, aquele susto, aquele recostume, aquela situação drástica de deixar tudo, tal, os familiares, os bens materiais, mas o processo da morte ele não é complicado. Às vezes, para quem assiste, é difícil porque parece que o corpo está dilacerado ou que sofreu muito, mas há um certo nível de consciência em que o corpo consegue captar aquela dor e que ela é transmitida, claro, a depender do aspecto psicológico para o corpo espiritual. Eu estou no trabalho aqui, se alguém me chamar, eu dou um pausa, normal. Então, sobre o grupo karma, existe sim. Existe aspectos de grupo karma, mas não é ligado somente ao momento da morte. O momento da morte, ele é só um momento. O que pior mais do que a morte é a repercussão espiritual depois. Ou a repercussão interna de viver com aquela situação energética, de não saber por que se não sente paz, não saber por que está sempre se sentindo estranho. A pessoa não tiver esse conhecimento profundo de que por que eu paro e não me sinto bem. Isso é pior do que morrer. A gente enxerga muito o momento da morte como uma punição. A morte nada mais é do que a simples descarte de um corpo que te limita, que te trouxe para cá, que te deu um curso profundo, que não é você limitado, é você travado, adormecido, para que possa recomeçar. Então a morte é um detalhe, não se prenda à morte. Porque foi punido, eles estavam todos lá e morreram. E aí, grandes merda morrer, cara. Morrer, quando dia você dorme, sai do corpo, eu vejo meu corpo. Essa noite eu estive fora do corpo, eu saí e vi meu corpo. Que aí, é uma morte quase. O dia que eu morrer, eu tenho certeza que eu vou ver quase parecido. Claro, a diferença é com uma liberdade um pouco maior, né? Por causa do corte do laço do cordão de prata, das energias. Mas é o mesmo processo. Morrer é um detalhe. Morrer é simples. A gente que complica a morte. Aí é um karma que todos morreram juntos, queimados. Talvez um karma, uma visão. Mas e aí? E morre e toda a merda que fez nas outras vidas só porque morreu foi karma? Não. Nada é pior do que o aspecto consciencial. E as pessoas carregam as suas assinaturas energéticas de situações e repercussões de atitudes passadas. Isso é complicado. Agora, existe sim grupo karma. A energia do ambiente fica caracterizada pela média das pessoas que ali estão reencarnadas, ou das consciências que estão presentes. O que eu quero falar é que se você vai para a dimensão superior com pessoas calmas, você vai sentir energias calmas. Você vem para o planeta Terra, ou então numa determinada região em que encarnou um grupo karma passando por determinada situação, mesmo você não tendo aquele karma, você foi ali para ajudar, ou sei lá, você vai sentir a repercussão dessa energia. Um espírito superior, um espírito legal, o superior fala com a consciência boa, tal, encarnado aqui na Terra, ele sente as vibrações pesadas do planeta mesmo não precisando sentir. Isso sim, existe. Existe sim os resgates coletivos. Os resgates coletivos não estão ligados somente ao momento da morte, a não ser que esse momento da morte os faça compreender uma determinada situação e aí vai. Mas existe os resgates coletivos, chama grupo karma, existe. Normalmente eles são mais restritos à família ou grupos menores, onde você consegue sentir realmente o resgate, como no caso de um processo de uma família complicada, de mãe, filho, pai, irmão, enfim, primos, né, parentes, às vezes até marido e mulher,
que você passa por processo de resgate. Vamos lá. O Flávio, Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo, ele faz uma pergunta aqui. Prezado Saulo, gostaria de saber a sua opinião sobre Jesus Cristo. Pergunto isso, pois tenho estudado há algum tempo os assuntos relacionados à projeciologia e à conscienciologia proposta pelo Valdo Vieira. Percebi, pois, que a opinião dele em relação a Jesus é de uma criticidade destrutiva muito aguçada. Entretanto, percebi também que a opinião de outros projetores, como por exemplo a sua opinião e do Wagner Borges, são mais de exaltação em relação à pessoa do Cristo. Talvez por conta de uma viés mais espiritualista que vocês comportem em oposição ao viés científico do Valdo. Pode, pois, me explicar essas contraposições em relação a tão famigerada figura de Jesus Cristo? O amigo Tamberg Cavalcante faz essa pergunta. Excelente questão. Eu vou tentar, Tamberg, ser o mais liberto possível. Liberto da preocupação do que de ter que falar bem para um religioso, falar, não, o cara falou bem de Jesus, esse cara não falou mal do meu querido. E ao mesmo tempo também ficar distante da necessidade de destruir, ficar totalmente tranquilo. É o seguinte, há muita informação sobre Jesus Cristo, essa criatura na mitologia, quer dizer, no estudo seja bíblico, ou seja dos vários historiadores, dos documentários que a gente assiste, nos pareceu um grande líder, né? Ele mostrou-se e outra coisa, queira ou não, um revolucionário. Jesus é um revolucionário. Ele é tão forte na sua característica, ele foi tão importante, tão marcante, que ele mudou o nosso calendário. Hoje em dia a gente está em 2012, dia 21 hoje, que vai ter aquele processo por causa de Jesus. Nós hoje, mesmo ateu, você que é ateu, saiba que você vive num calendário hoje por causa da crença de Jesus. Agora, há misticismo e há desequilíbrio, assim como há em outros tantos tipos de religião. Se você pegar a história da Igreja Católica, você percebe claramente a manipulação deles em relação ao poder. Você percebe, é só estudar história isso não é crítica. A igreja queimava aqueles que, uma boa fase, iam de encontro à igreja. Por exemplo, as seitas eram religiões que não eram dominantes, qualquer seita era motivo de heresia. As pessoas que eram pegos eram bruxos, eram queimados vivos ou eram hereges, tinham que perdoar para ter uma morte mais rápida. Ou seja, se você não dissesse que você ia morrer, certo? Mas se você não falasse que se arrependia, você morria queimado vivo. Queimava os olhos, o cabelo, ia queimando a pele até alcançar um órgão vital e você apagar a consciência, né, de tanta dor. Porque até lá você queimava vivo. E não é uma coisa, na verdade eu acredito que seja uma das mortes mais complicadas que existe em termos de aguçada dor. Porque a dor é impressionante, né? E eles faziam isso em nome de Deus. Eles transformaram Pedro, João e tantos, tinham filhos, esposas, e as esposas ficavam em lugares seguros enquanto eles faziam as peregrinações. Criaram um celibato, dizendo que e a Virgem Maria e tudo mais. Jesus nasceu de parto normal, para mim, claro. Teve uma relação sexual com José e Maria, para muitos isso é um absurdo, para mim é perfeitamente, não vejo problema no sexo. Qual o problema do sexo? Só um. O problema do sexo é só um só. A invenção da Igreja Católica sobre o sexo foi para que os padres não pudessem mais ter esposas, porque o sexo não é uma coisa divina, e com isso transformar aos poucos os bens da igreja não ficariam para a família do padre, ficariam sempre para a igreja. Estou que a igreja hoje, e lá em Salvador mesmo, grande parte dos terrenos até hoje pertence à igreja, não sei, provavelmente em vários lugares do Brasil. Não é pouco as pessoas até hoje, mais influentes do mundo é o Papa. Perde um pouco abaixo de Obama, mas sempre esteve lá, né, do caso do presidente dos Estados Unidos, se você pegar em termos de importância. Então Jesus virou um produto de fé, um produto de movimentação popular, de imposição da falha humana, de poder cobrar ou punir. Uma coisa superior te punia, não era eu que te punia. Então eu fazia em nome dessa coisa superior. É como se eu botasse a responsabilidade dessas ações,
Você errou com Deus, não foi comigo. Então, só estou fazendo o que é preciso. Então, há nesse aspecto... Agora, a figura do Jesus é difícil falar, porque nós temos informações psicografadas por Chico Xavier, nós temos informações de historiadores mais profundos, mas do que a gente vê, era uma criatura que mudou o aspecto. Enquanto as pessoas tratavam olho por olho, dente por dente, ele chegou e falou, se alguém bater a sua face esquerda ou à direita, dê a outra, né? Ele falando que você tinha que amar os nossos inimigos, perdoar eles, quantas vezes forem, né? 70 vezes 7, aí você pega aí a história mudando radicalmente. Só que Jesus não foi pioneiro nessas visões. Houveram antes dele outros estudiosos, outras pessoas como o Buda e tantos outros, que falavam um pouco de Moisés, né? Que falava muito também do perdão, da calma. Então, foram vários segmentos que, como assim a gente também vem falando coisa do espiritismo baseado em várias filosofias orientais, a gente vem criando uma certa, digamos, bagagem uns dos outros. Também isso veio de Jesus. É difícil você chegar por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje seguem isso quase que cegamente. E sequer pode se falar disso. Sequer pode se comentar na boa. Eu acho que Jesus foi, assim, a visão que eu tenho... Porque não dá para falar quem foi Jesus, dá para falar o que falaram de Jesus. Ah, mas a palavra sagrada está na Bíblia? Não. A Bíblia foi modificada, filho. A Bíblia foi totalmente alterada. E ninguém sabe mais o que se está ali, o que era, o que realmente é escrito, o que foi manipulado, o que realmente... Porque foram queimados os livros todos, os evangelhos retirados. Vários evangelhos foram apagados, abolidos da Bíblia, como o evangelho de São Tomé e tantos outros. Eu já falei isso, São Tomé, ele falava uma coisa que acabava com a igreja, então ele foi sumido do mapa, esse evangelho de Tomé. Que ele falava que se você levantar a casca de uma árvore, se você sentar numa floresta, se você fechar os olhos, em qualquer lugar que você estiver, ali é o seu templo. Ali você entra em contato com Deus. Você vai achar Deus numa formiguinha que anda. Como assim? Se você vai achar Deus na árvore, sentado num lugar, num pasto perto dos bois, você não precisa mais da igreja? Se não precisa mais da igreja, por que uma pessoa vai para a igreja? Porque Deus está na igreja, entendeu? Deus está em todo lugar, mas o contato sagrado com Ele está dentro da igreja. Você pode ver que é difundido muito a igreja, a visão de Francisco de Assis, que tinha que construir a igreja e tal. Então, há muita distorção, isso é fato, pode não gostar, há distorção. Agora, eu acho desnecessário, totalmente desnecessário, você denegrir uma imagem, como às vezes o Valdo faz. O Valdo, ele tem suas razões, ele é muito estudioso, mas é desnecessário pelo fato de que, mesmo com todos os aspectos, sejam eles, ninguém vai ter o nível de consciência do Valdo, e ninguém vai ter um nível de consciência exatamente igual ao cara que vai para a igreja e gosta de Jesus. São distintos, nem melhores nem piores, são específicos aos seus momentos. O que para o Valdo é uma prisão, uma não sei o quê, é um processo de alienação, para aquela pessoa é uma liberdade, ela estava depressiva, estava com problema de saúde, estava com problema financeiro, não sabia que caminho seguir, quase não tinha instrução, ou tinha, independe disso, e aquilo para ela foi um refúgio, uma forma que ela encontrou paz. Então pode ser que ela esteja achando paz por uma muleta, pode, mas o que adianta achar paz também achando ser mais inteligente ou diminuindo o que os outros acreditam por achar que o seu é mais certo que os outros? Não existe isso. Eu acho que existe sim um momento de cada um. E eu vou te falar, não faz diferença o que você acredita para mim. Se é Jesus, se é Buda, se é Krishna, se é Nuvaldo, se é Conscienciologia, se é ateu, não importa. Importa é o seguinte, mas isso de verdade, não porque eu estou falando para você agora, é quando você está em casa, num domingo à noite, ou então numa sexta-feirazinha, assim, hoje é sexta, né? Você está muito feliz porque é sexta, porque vai ter um feriado, vai ter Natal e tal. Mas se você está quietinho, fecha a porta do quarto, não tem mais ninguém te olhando, que você tira a máscara da necessidade de mostrar para os outros o que você é, aí você fecha os olhos e pergunta, como eu estou? De verdade. Analise as últimas 10 semanas, os últimos 10 domingos que eu sentei aqui, que eu fechei essa porta, como eu estava? Porque aí morre todas as teorias e vem a prática. Esse sou eu, sem eira nem beira.
onde eu não preciso falar dos outros, onde eu não preciso fingir para os outros, onde eu não preciso de nada, eu simplesmente sento e sinto quem eu sou, o que eu sinto quando eu estou aqui, sabe? Esse é o diferencial. Se você se sente bem, amigo, massa, não tem por que mudar, porque não existe perfeição e certo e errado aqui. Todos nós, em diferentes distinções, estamos, de certa forma, sem a verdadeira compreensão do norte. Ninguém tem um norte focado. Mas qual seria um norte aqui? Aqui um curso aprofundado como esse, o máximo tem que fazer é sentir-se bem nele. Porque saber tudo, irmão, vamos não. Isso é melhor que os outros? Relativo, né? É difícil falar de Jesus. A verdade é que é um grande exemplo a ser seguido. Acho que vale a pena ser seguido. Acho que deve ser seguido, e é muito melhor alguém que crê em Jesus, que seja evangélico, até fanático, que vá para a igreja, que abençoe, mas que não faça mal para ninguém. Eu não ligo se o cara chegar para mim e aceite Jesus, rapaz, tá bom, amém, aleluia. Eu prefiro do que o cara pegar aqui e tá tentando passar para pé. Pelo menos aquele que segue Jesus de verdade, o seguidor de Jesus, é uma cara de gente boa. É gente boa. Ele pode até tentar chegar perto para lhe salvar, mas a intenção é boa, né? Vamos lá, o Eric Matos. Espíritos endurecidos. Saulo, eu tenho uma questão que eu não sei se pode me ajudar. Meu avô é um cara cabeça dura demais, o meu também era. Moramos bem perto de você, também no Nordeste, em Natal. Já fui em Natal, fui passear, inclusive, muito legal. Ele veio uma época da vida dele no interior de Pernambuco, chegou quando pequeno, não sabia da história de Lampião, e até do pai dele foi assaltado pelo bando. Ele tem mania de dizer que não se fazem mais homem como antigamente. Meu avô chamava o povo de calça frouxa. Isso é calça frouxa. Que homem hoje faz coisas de doido. Ele fala assim, aí ó, não tinha nem lido, pra mim morria tudo homens calça frouxa. Eu não tinha lido aqui, tá aqui ó. Se vê o e-mail dele, vocês vão pro umbral, hein? Ele disse que quando vai no banheiro, não pega no dito cujo, que é tão macho que... Ah, já li essa mensagem aqui? Ah, já li essa mensagem. Ah, isso mesmo. Ele diz aqui, ó. Ele disse que quando o banheiro que não pega... É exatamente igual, não é não. É parecido que não pega no dito cujo, que é tão macho que nem para fazer xixi ele pega. Usa um lenço e também homem, que homem não pega em si mesmo. Não vou pegar nessa mandioca não, meu irmão. Pega aí um pano aí. E nem pega, não olha, só fazer xixi assim... Pensa no macho. Ele ainda acha que homem tem que ter 2 mulheres. Ele chega a dar risada dele às vezes e parece muito aquela história do teu avô também, que falava que gay tinha que morrer. Eu morri de rir quando contou aquilo e por isso te escrevi. Meu avô falava mesmo, cara. Meu avô, às vezes eu falava umas conversas assim, não, meu avô hoje está numa época diferente. Que diferente, rapaz. Ele ficava bravo mesmo, ele era meio assim, diferente, as pessoas hoje e tal, tem mais problemas com isso. O quê? Homem come, dá cu não. Não, meu avô não é da cu. Não, isso é da cu. Da cu não. Meu avô, não é isso, é uma fase diferente. Não, rapaz, como lembra que é isso, rapaz? Numa época, como deitava no cangote da mulher, a mulher tinha que encher a cama, não sei o que e tal. Homem, isso que é isso, rapaz? Tem que morrer, caba safado. Era assim, velho. Meu avô me dá dinheiro para eu pegar a menina por aí, fala com ele que não sou assim, ele até fala para ter que aproveitar para depois casar, para não perder a vida. Queria saber qual a sua solução para espíritos tão endurecidos assim. Quero deixar claro que é muito ele, mesmo assim, tão cabeça dura. No passado, abração, Eric. É o mesmo processo desse e-mail. Eu já li seu e-mail, eu acho. Eu passava exatamente a mesma coisa, cara. Gente, endurecida ainda. Dizem que com essa mudança aí, seu avô vai para o planeta Chupão, viu? Vai pro Nibiru, pro Hercóbulos, vai lá pra, sei lá, né? Diz que o planeta tá mudando de fase e tal, conversa. Na próxima vida, teu avô vai nascer numa família assim, no instante ele aprende, meu irmão. Às vezes o avô chegar pequenininho lá, ver o pai dele olhar pro olho e dar Vamos lá. De Fabião. Parque das Aves. Eu estive lá, né, em Foz do Iguaçu. E aí, Saulo, fala, Saulo, curtiu o Parque das Aves? Minha irmã é diretora lá. Pô, agora você me fala, rapaz. Não que eu não queria pagar, não. Eu pagaria de todo jeito. Olha a coincidência. Uns 2 meses fui visitá-la e mostrei seu site. Opa, eu tava no lugar, a mulher sabia de viagem astral. Podia, enquanto ela me mostrava os passos, eu mostrava a viagem astral pra ela. E assim, beleza. Brincando. Depois estou estudando, e mostrei seu site, pois estou estudando bastante. Fiz seus cursos, estou fazendo com o Wagner aqui em Sampa. Ele faz um trabalho com dança circular, está bem legal.
O Wagner é fantástico. O Borges também, né? Não pode ser o Wagner. O Wagner é legal demais, cara. Legal, bicho. Eu for lá, eu vou falar, ó, teu irmão, tal, não sei o quê. Ele pretende voltar lá, né? Gustavo C. Barros, eu estou acabando já, viu? FAQ fim do mundo. É o FAQ fim do mundo hoje. Guia cego versus amparador. Rapaz, só tem questão monstra hoje. Gustavo C. Barros. Olá, Saulo. Como pesquisador de espiritualidade, me identifico com ela. Eu gosto muito de assistir e tal, ouço muito o integrante do Instituto abordar, a afirmar que todos os mentores e guias que trabalham as consciências relacionadas a alguma religião não são paradores de fato, e sim guias cegos. Ou seja, uma consciência que mais quer dominar do que ajudar, que não tem um esclarecimento evolutivo e não sabem fazer assistência com cosmoética, quase um assediador indireto. Na sua opinião, isso é tudo verdade? Olha, meu amor, o Valdo, o Gandalf, né? Papai Noel, ele tem lá suas particularidades, suas peculiaridades, sua inteligência, eu admiro, eu fui lá no CE, tem um vídeo meu lá, pedi autógrafo para ele, entre aspas, autógrafo não, ele assinou meu livro lá, o Projeciologia, tem um livro assinado por ele, né? Valdo Vieira, somente, mas tenho um grande respeito, mas isso não me deixa de também ter as minhas opiniões específicas. É muito difícil dizer que não tem. O que seria um guia cego? Para mim isso é quase uma ofensa. Eu acho que existe necessidade. Não existe a necessidade, Arrumando, de você ofender as pessoas, ofender a religião dela. Você pode se comunicar muito bem, sendo claro, objetivo, sem a necessidade de ofender. Por exemplo, existe sim mentores que não conhecem tudo. Isso seria um guia cego? Quem não é cego, velho? Quem é que sabe tudo, hein? Nesse planeta, o que seria um guia cego? Na cabeça dele é um cara que quer ajudar, mas que não sabe como. Ou seja, seu pai desencarna e quer ser bom para você, mas ele é um guia cego, ou seja, ele não consegue muito bem saber o que vai fazer. Essa é simplesmente a visão do espírito com boa vontade. Que um mentor, assim como um médico, uma pessoa que ultrapassa e passa por vários cursos. No mundo espiritual, não são cursos tipo medicina de 6, 7 anos, são cursos de décadas de estudo, de preparação, são médicos, são estudantes da analogia, profundamente de cada corpo, de cada detalhe, de cada da estrutura mesmo espiritual, dos chakras. Além disso, você vê o caso de Miramês no livro Viagem Astral, ele conhecia cada detalhe do cérebro, ele sabia cada ligação que tinha energética na coluna. Então, assim, o mentor sabe essas coisas. É um mentor preparado, um cara que... Isso seria um cara, digamos assim, um expert. Aí, não necessariamente, as pessoas só amparam pessoas especiais. Não, isso não é verdade, cara. Você conversa agora em trabalhos mais profundos e pessoas... Existem as pessoas mais sérias, digamos assim, que se focam mais no norte, que não fazem tantas coisas absurdas. Então, normalmente, espíritos muito sérios, eles seguem essas pessoas pelo fato de que eles querem tentar desenvolver alguma coisa na matéria que realmente consiga ser séria. Que aquela pessoa abra pouca possibilidade para sede, esteja mais ou menos sempre conectada. Existem essas pessoas mais preparadas. Mas isso não quer dizer que um preto velho, que esses caras vão falar que são guias cegos. Às vezes são até espíritos de uma inteligência fantástica, que sabendo que fica mais fácil transmitir sua mensagem, vem de uma forma simples, ou de uma encarnação que teve em tal forma. Isso não quer... Eu, por exemplo, eu estou Saulo nessa encarnação, eu não tenho só esse conhecimento, eu boto fora alguns. Eu não sou só isso. E você que está me assistindo, você não é só isso que está aí assistindo. Fala, porra, eu já sou bonito, hein? Se eu sou mais do que isso, moléstia à parte, quero nem me gambar. Mas eu estou falando assim, não tem necessidade de a gente chamar ninguém de guia cego, de religião menor. Isso é desnecessário, porque a comunicação é ou uma pedra ou uma esponja. Se eu jogar a pedra em você enrolada em comunicação, vai machucar e você quase não vai conseguir ver a informação. Se sutilmente eu ainda passo um perfumezinho, educadamente, não para agradar somente, mas
e jogo, você sente o impacto, aquilo não cheira mal, não vai te machucar, é bem suave, encosta e você consegue assimilar mais conhecimentos. Não quer dizer que você vai assimilar tudo e que tudo que eu estou lhe jogando é conhecimento válido, é o que eu estou falando para você. Mas isso funciona no aspecto da comunicação. Como você não se ofendeu, não botou a barreira do ego na frente, na cabeça do Valdo, às vezes, a verdade bendita e dita na cara, ela desperta a consciência em alguns aspectos, mas em alguns outros pontos desperta também rancor, raiva, retorno violento e a pessoa acaba passando a vida travada. Eu conheço muita gente, mas muita, espiritualista, pessoas, pesquisadores de ponta, inclusive, que estão totalmente desregulados, traumatizados, conflitados com o Valdo Vieira, que falam mal dele à torta e à direita, que tudo que você fala ele acha uma saída para brigar com o Valdo. Eles são totalmente contra ao Valdo Vieira. Eu não sou contra o Valdo Vieira, eu acho ele fantástico e tiro dele, sugo suavemente do meu papai Barbinha Branca, o melhor que eu posso. Agora, discordo em alguns pontos, como discordo de mim, eu não gosto de coisas em mim. Eu tenho várias falhas em mim mesmo, gosto de muita coisa em mim também. Não deixe de olhar, não tem que ser humilde, você tem humilde, não pode, humilde é sempre lá embaixo, cabeça não. Equilíbrio, não precisa você ser nem tá nem X, sabe? Você tem que ver as coisas boas suas, as coisas ruins, mesma coisa nas pessoas. O pior desgraçado do mundo, o Edir Macedo tem coisas boas. Você fala, que isso, Edir Macedo tem? Ele é um excelente comunicador, ele tem uma visão, ele tem umas coisas nele que, se você olhar, não foi à toa. Agora, ele utiliza, às vezes, eu não sei julgar, pode chegar em pontos que para muita gente não seja ideal, ou que ele utiliza para conseguir alguma determinada facilidade, mas você vai achar coisas boas. Tem informações de formas que ele enxerga. Eu estava assistindo outro dia, fiquei abismado, a forma como ele enxergava aquela passagem, eu não enxergava. Impressionante. A visão clara, não é à toa que ele chegou onde chegou. Agora, se você não vai tirar dali com a intenção de chegar onde ele chegou, mas entender como é que o cara tem aquela coisa tão boa, por que não? Não vai copiar a parte ruim, é a mesma coisa. Tem gente que tem mais coisa ruim também, é verdade. Mas sempre tem alguma coisa para dividir com a gente, bom? Estou ficando por aqui. Um bom dia para vocês. Se a gente não tiver nenhum problema amanhã, estarei de volta. Até o Natal acho que eu vou gravar. E nós nos falamos, certo? Um abraço, fiquem com Deus. FO aí, pessoal. Fui!